Mudanças na vida sempre são acompanhadas de uma certa ansiedade e deixam uma marca, mas o divórcio deixa feridas reais, especialmente quando o divórcio foi causado pela traição descarada de um dos cônjuges. Minha esposa acabou se revelando uma verdadeira fraude, e ela não ficou sem consequências junto com seu amante. Esperei até cerca de um ano após o divórcio antes de ligar para Winslow Bibel. A essa altura, as coisas já tinham se acalmado e as memórias tinham diminuído, embora não para mim. Elas permaneceram frescas, ternas e poderosas o suficiente para me levar adiante enquanto eu planejava a segunda fase da minha vingança. O passo inicial foi finalizar o divórcio em si, o que aconteceu rapidamente. Nem Ashley nem eu tínhamos recursos financeiros para fazer disso uma batalha legal prolongada, e uma vez que as razões para nossa separação se tornaram conhecidas, seus pais retiraram seu apoio para prolongar o conflito. Quanto à divisão de nossos bens, foi relativamente tranquilo. Não tínhamos muita coisa, alugávamos nossa casa e ganhávamos rendas semelhantes, apesar das tentativas de Ashley de complicar as coisas. Ela não queria a separação, mas eu queria, e levou um tempo para ela aceitar que não controlava mais nosso relacionamento. Inicialmente, tentei persuadi-la gentilmente, mas quando isso falhou, recorri à ameaça de expor vídeos de sua infidelidade a todos que ela conhecia. Essa ameaça rapidamente a convenceu a concordar. Então, menos de um ano depois que Ashley teve seus casos em nossa cama conjugal, tínhamos apartamentos, contas bancárias e vidas separadas. Nosso círculo de amigos sempre foi distinto. Ela se socializava com a galera do distrito financeiro Brooks Brothers, enquanto os meus eram mais do tipo ex-escritor faminto que virou vendido corporativo na variedade Doc Martins. Como se viu, chacais sanguinários e lontras travessas não combinam bem. Pensei em punir Ashley por seu caso, mas no final concluí que o divórcio em si já era punição suficiente. Em apenas algumas noites de lamentável intimidade, ela perdeu um casamento maravilhoso, um apartamento aconchegante que não podia pagar sozinha e seu caminho rápido para uma promoção no trabalho. Ela era empregada na Pierce Bateman Potter Gordon MC Duke, frequentemente chamada de Pierce Bateman, uma empresa de investimentos que valorizava seus funcionários estáveis e casados. Infelizmente, Ashley não se encaixava mais nessa descrição. Embora ela ainda pudesse progredir em sua carreira, seria, sem dúvida, mais lento e desafiador. Às vezes eu me perguntava qual perda machucou mais. Nosso lugar charmoso no Upper West Side, nosso casamento ou seu caminho claro para um escritório de canto. No fundo, porém, acho que eu já sabia. No divórcio, Ashley conseguiu a custódia de Winslow. Talvez ela preferisse que ele ficasse comigo, mas ela fez sua escolha e eu não tive escrúpulos em deixá-la lidar com as consequências. Veja bem, Winslow Hubble era o amante da minha esposa. Não, risquei isso. Amante não é a palavra certa. O que aconteceu entre Winslow e Ashley não teve nada a ver com amor ou mesmo afeição. Ele também não era namorado dela. Desde o nosso divórcio, não mandei minha ex-esposa ser seguida. Na verdade, fiz todo o possível para me afastar completamente da vida dela. Mas tenho certeza de que ela não deu a mínima para ele desde que enviei um vídeo deles juntos. Se eu tivesse que rotular Winslow, eu o chamaria de o homem que desfez meu casamento. Ele não foi o iniciador, e não se beneficiou. Pelo menos não depois das poucas noites que ele passou comigo. Winslow era uma ferramenta, um meio para um fim, destinado a ser usado e depois descartado. O telefone de Winslow tocou 2 vezes antes que ele atendesse. O toque duplo era um hábito dos tempos de escola preparatória, levado para a faculdade e agora para seu trabalho na Pierce Bateman. Era parte de sua estratégia. Nunca pareça ansioso, nunca pareça desesperado, nunca atenda no primeiro toque. Se você soubesse o truque, parecia bem triste. O próprio Winslow poderia ser descrito da mesma forma. Sua voz soou aristocrática e arrogante. Winslow Hubble falando. Ei, Winslow, aqui é Charles Walker. Ah, Chunk Walker. Isso é uma explosão do passado. Havia um sorriso evidente em seu tom. Seu assento de couro rangia quando ele se recostava confortavelmente. O que posso fazer por você, Chunk? Tem algum dinheiro queimando no seu bolso?
Winslow provavelmente sabia que minhas economias eram insignificantes comparadas à clientela habitual de Percy Batema. Idiota! Não, estou bem por enquanto, Vinny. Eu ri sabendo que o apelido iria irritá-lo. Acho que já está na hora de termos uma conversa. Winslow bufou. Não consigo imaginar sobre o que teríamos que falar, Chunk, ou melhor, Cook. Nossos mundos não se cruzam mais exatamente. Ele riu baixinho. E duvido que você esteja voando muito ultimamente. Não posso dizer que estou inclinado a tomar uma bebida com você. Bem, Vinny, aqui está a questão. Você ainda tem uma esposa, e eu ainda tenho um vídeo. Acho que devo fornecer algumas informações sobre minha ex-esposa e eu. Sou Charles Chunk Walker, ex-jornalista que agora ganha a vida editando artigos leves sobre os esforços filantrópicos da Polylever, uma grande e conhecida corporação. Não é o trabalho mais gratificante, mas paga bem. As pessoas são agradáveis. E garante que minha aposentadoria não consistirá apenas em comida de gato e uma breve fase de heroína. Ashley, por outro lado, é um banqueiro de investimentos navegando na agitação de Wall Street, enquanto meu escritório é tingido com um idealismo ligeiramente manchado. Percy Bateman próspera na firme crença de que o dinheiro define sua própria moralidade. Em suma, se é lucrativo, é considerado bom. Apesar de nossas carreiras muito diferentes, Ash e eu nos complementávamos bem. Nós dois tínhamos 30 anos, idade suficiente para pensar seriamente em filhos, mas jovens o suficiente para não pensar muito nisso. Eu tinha 1,75 metros, cabelos castanhos e olhos verdes, me mantinha em forma indo à academia 3 vezes por semana e caminhando de 5 a 10 milhas diariamente. Ash, com 5 para 6 anos, ostentava cabelos castanhos escuros, olhos azuis penetrantes e uma figura que permanecia em meus sonhos, tanto antes quanto depois de nos casarmos. Nós nos cruzamos pela primeira vez em um show do We Are Promised Jetpacks no Brooklyn, onde ela acidentalmente derramou cerveja na minha terceira camiseta favorita e eu consegui pegar o número dela. Passei muito tempo conversando com ela naquela noite. Pulamos o show de abertura, uma banda de reggae escocesa, e aproveitamos nossas cervejas na pequena área de fumantes ao ar livre. Tendo estado na cena de namoro de Nova York por um tempo, rapidamente percebi que ela era algo especial, linda e brilhante, com um senso de humor brincalhão e uma maneira direta que sempre me pegava desprevenido. Mais tarde, descobri que ela era mais nova de 5, com 4 irmãos mais velhos que compartilhavam sua honestidade e travessura. No fim de semana seguinte, tínhamos planos de visitar a exposição dos Muppets no Museu da Imagem em Movimento. Lá, descobri que a sagacidade e a inteligência que admirei em nosso primeiro encontro ainda eram aparentes, mesmo depois que os efeitos do álcool passaram. Se alguma coisa, ela era ainda mais impressionante quando eu estava sóbrio o suficiente para apreciar as sutilezas de seu humor seco. Em 6 meses, eu a pedi em casamento. 1 ano depois, nós nos casamos. Isso foi há 4 anos. Manter um casamento em uma cidade movimentada não é fácil, e nós dois nos esforçamos. Eu sabia que Ash às vezes ficava até tarde no escritório, e ela entendia quando eu tinha que correr para cumprir prazos ou terminar meus artigos freelance. Tentamos sincronizar nossas viagens de metrô e organizar almoços, mas alguns dias só conseguíamos nos ver brevemente pela manhã e por 1 ou 2 horas à noite. Apesar disso, sempre mantivemos os fins de semana livres, mantivemos contato por mensagens de texto e e-mails e nunca, absolutamente nunca, esquecemos uma data ou aniversário importante, mesmo os aparentemente triviais, como o dia da cerveja derramada ou o dia do primeiro encontro de verdade. Descobri que Ash era uma personagem versátil. Em museus, ela exibia inteligência e conhecimento graciosamente, nunca os exibindo. Durante as caminhadas nos Adirondacks, ela se transformava em uma companheira robusta e competitiva, limpando arranhões e correndo comigo pelas trilhas. Depois de alguns coquetéis, ela se tornava brincalhona e caprichosa, juntando-se entusiasticamente às minhas fantasias inspiradas em F. Scott Fitzgerald de extravagância juvenil em Nova York. Nós até ousamos pular em fontes e nos entregamos a encontros apaixonados atrás das árvores no Central Park, a emoção aumentada pelo risco de sermos pegos.
Conforme nosso relacionamento progrediu de namoro para viver juntos, casar e construir uma vida, Ash revelou mais facetas de si mesma, um senso de humor peculiar e uma vulnerabilidade eterna, compartilhando esses lados de sua personalidade inesperadamente. No trabalho, a camaleoa Ash mostrou seu lado ambicioso. Eu vislumbrei esse aspecto toda quinta-feira à noite no Pierce, o happy hour semanal de Batema. A empresa reservou uma sala nos fundos do Triolives, um reduto do distrito financeiro que misturava o enfadonho com o descolado, adornado com poltronas de couro cor de vinho, estampas de caça e uma culinária pouco inspiradora de inspiração britânica. A presença não era obrigatória, mas faltar, especialmente sem um cônjuge, sugeria indiferença ao avanço na carreira. Assim, eu passava todas as quintas-feiras conversando com os colegas financeiros de Ashley, absorvendo fofocas do escritório e observando sua habilidade em trabalhar na sala. A maioria dos colegas de Ashley eram ex-irmãos de fraternidade autocongratulatórios, e muitas de suas esposas eram o tipo de loiras meticulosamente arrumadas que passaram a faculdade estudando apreciação de arte ou educação infantil enquanto procuravam maridos ricos. Tentei me encaixar com elas, mas depois de discussões intermináveis sobre bares em terraços e sapatos Jimmy Choo, senti que estava perdendo a cabeça. Felizmente, Marta, que insistia em ser chamada de Marte, veio me salvar. À primeira vista, a esposa de Winslow Hubble parecia apenas mais uma esposa magra e loira descolorida de um Pierce ou Batema. No entanto, minhas suposições sobre ela foram destruídas uma noite, quando Abby Van Vorton começou a se gabar da paixão recém-descoberta do marido pelo curling, um esporte canadense que envolve deslizar discos de granito no gelo. Deixe-me ver se entendi, Marta murmurou. Ela está se gabando porque seu marido de sangue azul da Nova Inglaterra está gastando uma fortuna para aprender um jogo jogado por caipiras canadenses? Eu vislumbrei o sorriso no rosto de Marta. Percebi que Marta tinha jogado sua versão de um desafio para interromper a conversa, um movimento que visava descobrir se eu estava na mesma sintonia dela ou apenas mais um conformista. Seja caipira ou Rockefeller, a consanguinidade parece ser um fenômeno global, brinquei em resposta. Embora seja um esporte arriscado. Difícil jogar polo com os olhos cruzados. E assim, do nada, nos demos bem. Marte, descobri, personificava o arquétipo de Martha Stewart, desde sua ambição feroz até seu senso de humor seco e árido como um Mojave. Como a ilustre senhora Stewart, Martha Hubble, anteriormente conhecida como Petrovsky, começou a vida em circunstâncias modestas em um bairro operário de Pittsburgh. Por determinação, ela ascendeu a uma faculdade respeitada e, eventualmente, garantiu um casamento promissor com um homem cujo sobrenome anglo-saxão carregava mais prestígio do que suas raízes polonesas lituanas. Enquanto trabalhava em uma editora de destaque, Marta já estava se estabelecendo como uma figura notável. No entanto, era amplamente assumido que ela logo renunciaria para se concentrar em começar uma família de pequenos ubres. Durante as horas felizes aparentemente intermináveis de Pierce Batema, Marte e eu frequentemente nos procurávamos em um canto tranquilo, trocando comentários espirituosos e passando tempo com um jogo que chamávamos de ridiculoso Irkut Bingo. Isso envolvia escanear a multidão de nova-iorquinos, identificando penteados que lembravam Guerin, Idris, Goebbels. Em lugares como Triolives, saturados de testosterona e produtos capilares de luxo, era, para dizer o mínimo, um ambiente propício para nossas observações. Enquanto Marte e eu trocávamos comentários discretos, nossos cônjuges se misturavam à multidão. Eles adotaram abordagens diferentes. Ashley, ainda sobrecarregada por empréstimos estudantis, passava o tempo principalmente tomando clube soda, usando sua inteligência e franqueza para se conectar com os homens de terno elegante. Enquanto isso, Winslow, cuja infância provavelmente girou em torno de iates, clubes e campos de golfe exclusivos, apreciava gin e tônica enquanto divertia seus antigos irmãos de fraternidade com piadas de mau gosto. A distinção de classe não poderia ser mais clara. Ashley estava se esforçando para se integrar a um estilo de vida que Winslow dava por certo, enquanto ele seguia em frente, certo de que se ele tropeçasse, outro irmão de fraternidade, empresa de investimentos ou coquetel, o aguardava. Dizia o boato de que, como último recurso, ele sempre poderia retornar para seus pais e uma posição confortável gerenciando a fundação da família.
Assim se desenrolaram nossas quintas-feiras, Ashley navegando pelo happy hour como um predador determinado, Winslow flutuando contente como uma foca, e Marty e eu tomando coquetéis, observando o espetáculo e absorvendo fofocas como espectadores silenciosos. Não era exatamente minha ideia de lazer, mas agradou Ashley, e Marty tornou isso agradável, então eu não resmunguei sobre vestir um terno e bancar o cônjuge solidário. Nosso casamento era um delicado ato de equilíbrio, orquestrado por dois indivíduos relativamente jovens com empregos excessivamente exigentes e uma conexão vital demais para ser negligenciada. Foi uma união caracterizada por admiração silenciosa e excitação fervorosa, construída em princípios e concessões típicas de um jovem casal se esforçando para estabelecer carreiras de sucesso, um lar, filhos e o sonho americano por excelência. Foi desafiador, mas nós o nutrimos diligentemente, e provou ser bem-sucedido para nós. No entanto, não foi sem suas dificuldades. Ashley às vezes demonstrava ciúmes que me pareciam excessivos, apesar de sua atratividade óbvia. De minha parte, eu lutava contra minhas próprias inseguranças. Em uma cidade movimentada de 8 milhões, onde o fascínio por algo melhor estava sempre presente, eu encontrava consolo em saber que minha esposa me escolheu, embora também fosse uma fonte de conforto que ela me valorizasse tão profundamente. Uma questão mais significativa surgiu do forte senso de justiça de Ashley. Enquanto ela navegava pelo mundo moralmente flexível de Wall Street com adaptabilidade, sua ética pessoal era inabalável e rígida. Quando ela se sentia injustiçada, Ashley rapidamente buscava retribuição, o que, na minha opinião, poderia ser desconcertante, secreto e um tanto sinistro. Em geral, Ash seguia um processo específico. Ao se convencer de que havia sido injustiçada, ela confrontava o ofensor e defendia seu caso, geralmente com intensidade. Normalmente, um pedido de desculpas sincero ou vários pedidos de desculpas, junto com alguma forma de penitência, poderiam restaurar o equilíbrio. No entanto, se o ofensor persistisse em negar a culpa ou não se arrependesse adequadamente, o senso de justiça de Ashley assumiria o controle. Exteriormente, Ash poderia deixar a discussão se acalmar e a vida pareceria inalterada. Nos bastidores, porém, ela meticulosamente reunia evidências, fazia julgamentos e silenciosamente impunha o que considerava consequências apropriadas. Não houve apelações, nem interrupção de suas decisões, nem autoridade superior. Uma vez que Ashley chegou ao seu veredito, ela confiou em seu julgamento implicitamente e descartou quaisquer sugestões de reação exagerada. Muitas vezes me perguntei sobre a origem do senso de justiça de Ash. Presumi que isso vinha de suas experiências de infância, de ser uma garotinha que ocasionalmente se encontrava à mercê de seus 4 irmãos imponentes. O confronto direto era inútil, e levar suas queixas aos pais corria o risco de ser rotulada de fofoqueira, uma acusação séria em uma casa cheia de meninos. Era fácil imaginar a jovem Ashley elaborando punições adequadas para seus irmãos e executando-as, tudo isso enquanto mantinha a fachada da irmã mais nova e angelical. Talvez os primeiros anos de Ashley como guerreira contra seus irmãos também explicassem por que suas punições frequentemente pareciam desproporcionalmente severas. Na minha estimativa, para cada ofensa, ela normalmente exigia cerca de 50% a mais em retribuição. Às vezes eu ponderava se ela ainda se via como a irmã mais nova impotente, envolvida em batalhas secretas contra seus irmãos mais velhos. Ou talvez aqueles 50% extras fossem uma taxa de processamento judicial que ela adicionou pelo tempo gasto como juíza, júri e executora. Por exemplo, um domingo, alguns meses depois de nos casarmos, Ash e eu estávamos desorganizando nosso apartamento, limpando o lixo acumulado de armários e cantos, juntando roupas para Godville e nos despedindo de livros didáticos da faculdade que sabíamos que nunca mais abriríamos. Quando terminamos, a sala de estar estava lotada de sacolas e caixas, e eu estava levando os entulhos para a caçamba de lixo na rua e para Godville do outro lado do quarteirão. Em Valkerland, tudo parecia bem enquanto contemplávamos o novo espaço em nossos armários e em nossas estantes de livros. 40 minutos depois, eu me vi no sofá, cerveja na mão, enquanto Ashley estava de pé sobre mim, visivelmente fervendo de raiva. Acontece que uma sacola destinada à lavanderia havia desaparecido misteriosamente. Depois de confirmar que não estava no lixo e ter o acesso negado para revistar o depósito da Godville, minha esposa não tinha para onde direcionar sua frustração, a não ser para mim.
Aparentemente, eu não tinha sido cuidadoso o suficiente quando removi as sacolas do nosso apartamento, e agora Ash estava sem 3 vestidos. Pedi desculpas repetidamente. O que mais eu poderia fazer? Mas foi inútil. Depois do meu terceiro pedido de desculpas, terminei minha cerveja de um gole só, anunciei que precisava de espaço e dei uma longa caminhada. Quando voltei, horas depois, 3 vestidos novos estavam pendurados no armário, e Ashley estava dormindo profundamente. Na manhã seguinte, Ashley não estava lá quando acordei. Fiz minha rotina matinal habitual e comecei a me preparar para o trabalho. No entanto, minha preparação deu um problema quando percebi que não conseguia encontrar nenhuma calça. Não havia nada no armário, nada na lavanderia, nem mesmo as calças do meu terno estavam em lugar algum para serem vistas. Enviei uma mensagem para Ashley. Querida, você viu minhas calças? Não consigo encontrá-las. A resposta dela veio imediatamente. Cheque a Goldview. Lutando para controlar minha raiva, acabei encontrando um par de moletons escuros na minha bolsa de ginástica. Eles não eram ideais, mas eu já estava atrasado, então eles teriam que servir até que eu pudesse pegar algo na Uniqlo durante o almoço. Naquela noite, quando voltei para casa, havia 3 novos pares de calças me esperando. Enquanto eu as pendurava no armário, Ashley me observava com uma expressão estranhamente satisfeita. Mais tarde, saí novamente para uma caminhada. Estar no apartamento com ela era insuportável. No total, eu tinha perdido 3 vestidos devido a uma confusão genuína, e 12 pares de calças, incluindo 2 pares insubstituíveis de calças de terno, tinham sido sacrificados no que parecia uma punição exagerada. Eu não conseguia compreender o raciocínio de Ashley por trás de uma resposta tão desproporcional. Foi a primeira vez desde que nosso jovem casamento começou que comecei a questionar se eu tinha cometido um erro. Alguns dias se passaram antes de recuperarmos o equilíbrio. Ashley nunca ofereceu um pedido de desculpas, mas meu silêncio persistente pareceu afetá-la. Nas noites seguintes, ela trouxe jantares dos meus restaurantes favoritos. Então, na quarta-feira, descobri um vale-presente da J. Crew na minha cômoda. Naquela noite, eu tinha calças suficientes para durar uma semana e, quando entrei no happy hour de quinta-feira no Pierce Batema, Ashley me cumprimentou com um abraço caloroso e um beijo. Parecia que estávamos de volta aos trilhos. Além de me ensinar a sempre verificar os sacos de lixo antes de tirá-los, o incidente das calças me ensinou uma lição importante sobre a abordagem de Ashley à vingança. Embora ela encontrasse alguma satisfação em ser uma agente de retribuição, isso não era uma fonte de alegria para ela. Ela via a vingança como um dever solene em vez de um passatempo, algo que tinha que ser suportado para restaurar o equilíbrio do mundo. Substituir meus 10 pares de calças faltantes nos custou cerca de $500, sem incluir os ternos incompletos. O dinheiro não estava apertado para nós, mas repor nosso guarda-roupa sobrecarregou nossas finanças por 1 ou 2 meses. No entanto, Ashley encarou nossa situação com estoicismo, como se a despesa com nossas roupas novas fosse um pedágio necessário que tínhamos que pagar antes de seguir em frente. Ashley nunca combinou a gravidade do incidente das calças perdidas com sua vingança, mas ocasionalmente eu pegava aquela expressão peculiar e satisfeita passando pelo seu rosto. Normalmente, quando eu tropeçava em algo estranho, como sal no meu cereal, ou descobria que meu livro atual tinha desaparecido, com o tempo eu passei a aceitar isso como parte da nossa vida compartilhada. Eu tinha minhas peculiaridades, como insistir que a manteiga de amendoim deveria sempre ser mantida na geladeira, e Ashley tinha as dela, como sua propensão ocasional para a vingança intensa. No entanto, eu raciocinei, amar alguém significa abraçar a totalidade de quem eles são, o amante apaixonado que gosta de encontros arriscados no Central Park, e a força vingativa que pode invadir seu armário inesperadamente. Aprendi a me desculpar quando podia, embora não quisesse temer constantemente a ira da minha esposa. Às vezes eu permanecia firme, me preparando para sua retaliação tempestuosa varrer nosso apartamento. Nós alcançamos um equilíbrio que geralmente nos convinha bem, isto é, até Caitlin entrar em cena. Deixe-me começar esclarecendo que eu não estava envolvido no processo de contratação de Caitlin. Essas decisões foram tomadas vários níveis acima de mim, usando um método de verificação que parecia tão arcano quanto desenhar um pentagrama e sacrificar uma cabra.
Durante a única sessão de revisão da qual participei, destaquei a vasta experiência de Caitlin em jornalismo e sua capacidade de entregar consistentemente um trabalho de primeira qualidade em prazos apertados, o que claramente a diferenciava de outros candidatos. Nossos líderes de RH consideraram nosso feedback, para minha surpresa, realmente seguiram nossa recomendação de contratá-la. Apesar das credenciais impressionantes de Caitlin e meu papel limitado em sua contratação, nada disso importou para Ashley quando ela conheceu Caitlin em uma corrida de fim de semana patrocinada pela empresa. Caitlin, além de ser uma escritora e editora experiente, também possuía características físicas marcantes, um físico tonificado e um rosto bonito. Enquanto seu traje de trabalho usual de suéteres soltos e jeans escondiam sua figura, esse não era o caso com as leggings de spandex e os moletons finos que ela usava no evento. Ashley e Caitlin se envolveram nas gentilezas típicas, elogiando uma a outra por seus equipamentos de corrida e conversando casualmente sobre tópicos mundanos. Para um observador, pode ter parecido uma interação inofensiva entre uma esposa e o colega do marido, mas detectei um olhar de aço nos olhos de Ashley que indicava um potencial problema para minha harmonia conjugal. No caminho de volta para o nosso apartamento naquela tarde, Ash estava estranhamente quieta. Senti que o problema estava se formando. Ela estava claramente fervendo de raiva, silenciosamente se preparando para liberá-la. Sabendo que eu tinha que apaziguar a situação antes que eu perdesse mais do que apenas minhas calças, eu tinha acabado de reabastecer para 7 pares. Decidi falar. Estou feliz que você conheceu Caitlin. Vocês dois parecem se dar bem, eu arrisquei. Sim, Charles. Ela é charmosa, minha esposa murmurou, seu tom gelado. Onde você a escondeu? Charles. Definitivamente não é um bom sinal. Escondido, querida? Eu sorri. Não socializamos muito com meus colegas. Hoje pode ter sido a primeira vez que você conheceu metade deles. Não seja ridículo. Eu vi todos eles na festa de Natal. Eu mantive meu sorriso. Isso foi há 8 meses, Ash. Além disso, muitos subiram, mudaram de função ou saíram completamente. E Caitlin? O que a torna tão especial? Ela tem bacharelado em inglês pela Brown com foco em redação empresarial. 5 anos em jornalismo, 3 em marketing digital. Não muito diferente do meu passado, eu ri. Exceto pelo diploma da Ivy League. Nesse ritmo, ela pode acabar sendo minha chefe. Seu comportamento suavizou um pouco, embora a tensão ainda permanecesse. Então você vai se reportar a ela? Olhei para Ash, notando o aço em seus olhos, mas aliviado ao ver uma sugestão de sorriso. Sem chance, querida, eu a tranquilizei com um sorriso. Você é a única a quem eu respondo. E o que temos não é exatamente trabalho. O sorriso de Ash se alargou, e assim que voltamos para o nosso apartamento, começamos a competir para ver quem estaria na cama mais rápido. Foi uma noite maravilhosa. As semanas seguintes foram bem tranquilas, embora tenha levado algum tempo e muita intimidade antes que a tensão diminuísse. Enquanto isso, Ashley estava deixando mordidas por todo o meu corpo, o que causou perguntas estranhas dos caras da academia. Eu ainda não entendia se eles me consideravam uma esposa espancada ou sofrendo de anemia aguda. Ash nunca mencionou Caitlin, e eu me certifiquei de que eu também não mencionasse. Era como um truque clássico do livro didático de comportamento de traição, nunca reconhecer a outra mulher. Mas, quanto a mim, eu simplesmente não queria balançar o barco. Pareceu funcionar, e eu senti como se tivesse me desviado de uma bala. O trabalho continuou como de costume, pelo menos até o final de outubro. Todo ano, minha empresa publica um relatório detalhado sobre seus projetos globais. Não importa quanto tempo estendemos os prazos e quantos lembretes enviamos, gerentes de projeto de várias organizações de caridade sempre adiam o envio de seus relatórios até o último. Isso significa que minha equipe e eu temos que acordar cedo, dormir tarde e cancelar fins de semana por semanas para cumprir prazos. Nós chamamos isso de Semana do Inferno. Criativo, certo? Ah, e eu mencionei que somos escritores? As coisas tinham quase voltado ao normal entre Ash e eu quando uma semana agitada chegou.
Naquela segunda-feira, meu dia habitual de 8 horas se transformou em uma maratona de edição de 12 horas. Quando cheguei em casa, eu me sentia completamente exausto. Eu não desejava nada mais do que um banho quente na minha cama aconchegante. Eu certamente não tinha energia para lidar com Ashley, mas antes que eu pudesse tirar meu casaco, ela se soltou de mim. Onde diabos você estava? O quê? Eu parei, uma manga pela metade. Você não viu minhas mensagens? Você quer dizer a mensagem que você enviou 6 horas atrás? Eu quebrei a cabeça. Realmente já se passaram 6 horas desde que lembrei Ashley de que chegaria atrasado ao escritório? Honestamente, não conseguia me lembrar. No meu estado de confusão, percebi que tinha duas escolhas. Entrar em uma discussão com Ashley que provavelmente me colocaria no sofá, ou tentar acalmar as coisas, ir para a cama e dormir. Demorou tanto assim, murmurei, finalmente tirando o casaco e procurando um cabide no armário. Desculpe por ter perdido a noção do tempo. Ela bateu o pé impacientemente. Isso não estava indo bem. Tenho certeza que você estava. Eu suspirei. Lembra quando eu te disse que essa é uma semana infernal, Ash? Que minha equipe trabalharia o dia todo e mais um pouco para montar o relatório anual. Tep, tep, tep. Lembra quando eu pedi para você me manter informado para que eu soubesse sobre o jantar? Merda. É droga, desculpe, Ash, foi caótico e eu não consegui ficar checando meu telefone. Vai ser assim a semana toda. Toca, toca, toca. Ela estava lá? Droga. A equipe inteira estava no convés, incluindo Caitlin, eu disse, encontrando o olhar de Ashley com toda a sinceridade que pude reunir, minhas pálpebras parecendo pesar 40 libras cada. Ash, sinto muito por não ter mantido o contato. Estou apagando incêndios há 12 horas, e honestamente vai ser assim até atingirmos o prazo final na próxima quinta-feira. São 8 dias. 10 lembra do ano passado quando tive que trabalhar no fim de semana? Vou ter que fazer isso de novo este ano. Deixei meus ombros caírem. Eu precisava dormir. Ash, peço desculpas de verdade, mas isso faz parte do meu trabalho. Era antes de Caitlin entrar e será depois que ela se for. Ela está indo embora? As batidas cessaram. Dei uma risada seca. Eventualmente, você sabe como é. Os membros da equipe são constantemente embaralhados. A única razão pela qual ainda não fui transferida é porque eles não têm mais ninguém que possa editar histórias e gerenciar o site. A expressão de Ashley escureceu mais uma vez. Mas, por enquanto, você ainda está presa trabalhando com ela? Sim, querida. Ainda estou com Caitlin e Aaron, Kim, Jake, Brandon e o resto da equipe. É tudo o que estou fazendo. Chegamos a um acordo. Ashley concordou em se acalmar, e eu prometi responder as mensagens dela prontamente, embora eu tenha conseguido negociar um intervalo de 10 minutos. Era um acordo típico em que nenhum de nós estava totalmente satisfeito. Eu estaria em uma coleira eletrônica durante nossa época mais movimentada do ano, e ela teria que controlar seu ciúme. Quando fomos para a cama, ela ainda tinha um olhar determinado, mas se aninhou perto e segurou minha mão contra seu peito. Ela ainda estava lá na manhã seguinte quando acordei. Uma calma delicada se instalou em nosso apartamento. No trabalho, eu me sentia constantemente dividida entre as inseguranças de Ashley e uma pilha cada vez maior de tarefas de edição, não importa o quão rápido minha equipe e eu trabalhássemos. Com base no ano anterior, eu sabia que logo chegaríamos a um ponto de virada, embora isso ainda estivesse a quase uma semana de distância. Enquanto isso, Ashley estava testando limites com seus textos. Pelo menos 10 vezes uma mensagem aparecia, me forçando a interromper meu trabalho para responder. Muitas vezes eu tinha que deixar minha edição de lado momentaneamente, mas algumas vezes ela mandava mensagens durante as reuniões, me levando a responder rapidamente e discretamente por baixo da mesa, esperando que ninguém percebesse. Suas mensagens eram sempre inofensivas, notas breves como vai ou espero que esteja tudo bem. Mas a implicação era clara. Eu estava sendo observado de perto. O timing também era um desafio. Às vezes,
Ashley iniciava mensagens de texto poucos minutos depois que eu chegava ao escritório, enquanto outras vezes ela esperava 1 hora ou mais. Ocasionalmente, suas mensagens vinham em rápida sucessão, mas muitas vezes passavam horas entre elas. Parecia que ela estava me testando, esperando me pegar desprevenido, talvez quando Caitlin e eu estávamos nos esgueirando por um momento juntas em um armário de suprimentos. Essa rotina poderia ter continuado até o fim da semana agitada, mas cometi um erro. Meu carregador de telefone em casa estava mal funcional, só funcionava se eu posicionasse o fio corretamente. Era um problema simples de resolver, comprar um novo fio, mas durante a semana infernal com as mensagens de Ashley e o relatório anual iminente, minha largura de banda mental estava no máximo. Quando cheguei ao escritório na sexta-feira de manhã, meu telefone estava com 7% de bateria. Normalmente, eu o teria conectado imediatamente na minha mesa, mas antes que eu pudesse tirar meu casaco, Jake correu com um problema urgente e eu me envolvi imediatamente. Quando tive um momento para respirar, já passava do meio-dia e meu telefone tinha morrido. Olhando para trás, o medo que senti ao perceber que estava inacessível por horas deveria ter sido um sinal de alerta, mas depois de 4 anos com Ashley, eu estava ficando insensível às crises. Eu nem achei estranho que meu coração estivesse acelerado e o pânico estivesse se instalando enquanto eu conectava meu telefone. Droga, droga, droga. Meu telefone estava completamente descarregado, levando quase 1 minuto para ganhar carga suficiente para ligar. Meu coração estava batendo forte nos meus ouvidos. Droga, droga, droga. O telefone vibrou brevemente ao ligar, seguido por uma série de vibrações indicando uma enxurrada de mensagens. Droga, droga, droga. As mensagens variavam de casuais a furiosas e ameaçadoras. Vendo que a última mensagem foi à 30 minutos, ficou claro que eu e minhas partes já tínhamos passado do prazo. Droga. Apertei rapidamente o botão de chamada, mas depois de apenas 2 toques, o correio de voz dela caiu. Parecia que ela estava filtrando minhas ligações. Tentei novamente com o mesmo resultado. Na terceira tentativa, deixei uma mensagem de voz explicando a situação. Logo depois, enviei uma breve mensagem de texto com uma explicação semelhante. Não houve resposta. Outra mensagem de texto veio em seguida, ainda mais curta. Ainda assim, nenhuma resposta. Nesse momento, eu lutava com a decisão de correr para o escritório dela para defender meu caso ou retornar ao trabalho. Uma opção manteria meu casamento intacto, a outra, meu emprego. Uma preocupação crítica, já que eu precisaria do salário se ela decidisse me expulsar. De qualquer forma, tive que esperar 30 minutos para meu telefone carregar o suficiente. Depois da enxurrada de mensagens, sair da minha mesa sem minha tábua de salvação eletrônica estava fora de questão. Durante a espera, tentei me concentrar novamente na edição, mas minha mente estava frita e meu coração disparado. Ponderei a realidade perturbadora de que não importava o que eu fizesse, não conseguia prever a reação de Ashley. Pareceu-me fundamentalmente errado. Apesar da minha determinação em não ser refém do temperamento volátil e do senso peculiar de justiça da minha esposa, foi exatamente isso que aconteceu. Aqui estava eu, no meio da semana mais exigente no trabalho, incapaz de me concentrar por causa de algumas mensagens perdidas e do medo de irritar minha esposa. Algo sobre essa situação parecia profundamente falho. Pensei em como comunicar isso a Ash. Que palavras eu poderia usar? Como eu poderia transmitir que eu não poderia continuar vivendo com medo da raiva dela? Ou que seu desejo de vingança poderia potencialmente destruir nosso casamento? Eu brevemente considerei enviar uma mensagem de texto, mas rapidamente descartei a ideia. Essa era uma discussão que precisava acontecer cara a cara, talvez com um terapeuta presente. Enquanto eu contemplava como abordar esse tópico, outro texto chegou. Está tudo bem. Está tudo bem. Droga. Eu quase tive um ataque cardíaco e Ashley passou suas últimas 3 mensagens me destruindo. Isso estava longe de ser bom. É difícil avaliar emoções por meio de texto, mas imaginei que o Ash tinha percebido que estava exagerando e estava me deixando escapar, ou mais provavelmente ela já tinha me julgado culpado e estava planejando minha punição. Então me dei conta.
Independentemente do que Ashley quis dizer com sua mensagem, não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso agora. Ir vê-la pessoalmente era arriscado e tentar acalmá-la por mensagem era inútil. Tudo o que eu podia fazer era me preparar para a tempestade que estava por vir e esperar que, quando ela passasse, meu casamento e possivelmente minha sanidade ainda estivessem intactos. Fiz um esforço real para sair do trabalho mais cedo, mas já eram 8h30 quando finalmente cheguei em casa. Exausta, assim como todas as outras noites daquela semana, fiquei do lado de fora da porta do meu apartamento, respirei fundo, juntei minhas forças e entrei. Querida, cheguei em casa, gritei. Na cozinha. Sua voz soou normal, o que me deu um momento de otimismo cauteloso. Talvez as coisas não fossem tão ruins quanto eu temia. No entanto, seu tom alegre também levantou algumas preocupações. Por que ela não estava mais chateada? Ela já tinha começado sua retaliação? Meu jantar seria batizado com laxantes? Ipecacuanha? Imposto? Enquanto pendurava meu casaco e tirava meus sapatos, preparei-me para o pior. Em vez disso, encontrei Ashley parada ali com um sorriso relaxado no rosto. Bem-vinda ao lar, querida, ela gorjeou, aproximando-se para um abraço. O beijo que ela me deu foi quente, carinhoso e levemente mentolado. O que estava acontecendo? Fiquei em guarda. Oi, amor, desculpe por não ter recebido suas mensagens hoje, meu telefone morreu e... Ela sorriu para mim. Não se preocupe com isso, querida, você deixou uma mensagem explicando tudo. Mas... Ela se levantou e me beijou de novo. Sem mais. Erros acontecem. Peguei um carregador novo no caminho para a casa do trabalho. Quem era essa mulher e o que ela tinha feito com minha esposa? Em retrospecto, eu deveria ter investigado mais, mas eram quase 21 horas. Eu tinha acabado de voltar para casa depois de mais de 12 horas de trabalho e, depois de evitar por pouco um ataque cardíaco, não estava ansioso para arriscar outro. Cedi com um suspiro de alívio. Obrigado, Ash. Vou garantir que meu telefone esteja carregado amanhã, eu disse. Ela sorriu calorosamente para mim. Certifique-se de fazer isso, baby. Ash e eu concordamos que ela cuidaria do jantar durante uma semana agitada. Ela pediu comida chinesa para a viagem e, embora eu tenha comido, o dia me deixou esgotado e logo me vi cochilando sobre meu prato. Preciso ir para a cama, murmurei. Você vem? Ela abriu outro sorriso brilhante. Talvez em breve. Quero ler um pouco. Certo. Eu me arrastei até o banheiro, completei minha rotina noturna e desabei na cama. Enquanto eu adormecia, senti um leve cheiro de algo no ar. Talvez febreze? Não pensei muito nisso antes que o sono me alcançasse. O dia seguinte era sábado. No entanto, eu ainda tinha que ir ao escritório. Acordei, tomei banho e me vesti silenciosamente. Antes de sair do quarto, olhei para Ashley deitada na cama. Enrolada confortavelmente em lençóis amarelos macios e enrolada em posição fetal. Ela parecia serena. Esse era outro lado de sua personalidade. Uma mulher gentil e vulnerável que eu me sentia compelido a proteger. Era um contraste gritante com a analista financeira assertiva em seu terninho escuro ou com a esposa confiante que eu tinha visto na noite anterior com uma expressão satisfeita. Espera. Satisfeita. Meu bom humor desinflou. Droga. Balancei a cabeça, advertindo a mim mesmo para não fabricar problemas onde não existiam. Eu me tranquilizei de que minha carteira não tinha sumido. Minhas roupas estavam intactas e não havia razão para me preocupar com os problemas de amanhã quando o hoje já apresentava seus desafios. No entanto, apesar dos meus esforços para deixar isso de lado, não consegui me livrar da lembrança daquele olhar nos olhos dela. Eu realmente vi isso ali? Ash me mandou mensagem apenas 4 vezes naquele dia e eu fiz questão de responder prontamente. Suas mensagens eram todas otimistas e casuais, sem raiva ou frustração, e ela parecia satisfeita com minhas respostas. Quando voltei para casa naquela noite, tudo parecia normal. De qualquer forma, quase normal.
Os beijos dela ainda tinham um gosto mais mentolado do que o normal e ela tinha pedido frango com limão no restaurante grego. Comida para a viagem tinha se tornado uma escolha frequente, mas eu não queria começar uma discussão sobre isso. Eu me vi procurando nos olhos de Ashley por sinais de contentamento. Talvez eu tenha visto um lampejo disso. Eu não tinha certeza. Exausto como eu estava, eu me perguntei se minha mente estava me pregando peças. Mais tarde, no quarto, eu notei o cheiro de febreze mais uma vez. Ei, o cheiro aqui é estranho. Você borrifou alguma coisa? Sim. Acho que um dos vizinhos estava fumando. Era muito forte. Isso era estranho. Embora alguns vizinhos às vezes fumassem substâncias ilegais, geralmente sentíamos o cheiro dela no corredor, não no nosso quarto. Dei de ombros. Mistério resolvido. A manhã de domingo começou muito parecida com a do dia anterior. Acordei às 6, tomei banho tranquilamente e me vesti. Olhando para Ashley enrolada nos lençóis verde claros, ela parecia uma sereia ou talvez a Vênus de Botticelli, embora em uma camisola de flanela. Soprei um beijo para ela e fui para o escritório. Mais tarde, me ocorreu. Os lençóis ontem eram amarelos, hoje eram verdes. Dei de ombros. Fomos bastante consistentes em trocá-los, mas não em nenhum cronograma fixo. Talvez Ashley simplesmente tenha sentido que era hora de roupa de cama limpa. Aquela noite seguiu a rotina familiar. Beijos de menta, comida para a viagem do restaurante da esquina, uma pitada de febreze e um sono sem sonhos. Era um olhar satisfeito no rosto dela? Na manhã seguinte, outro banho tranquilo, uma despedida silenciosa e um beijo jogado para minha esposa, ainda dormindo em lençóis brancos. No trabalho, a realização me atingiu como um soco. Lençóis brancos. Eu não conseguia entender por que Ashley trocaria os lençóis 2 dias seguidos. Bem, não era qualquer motivo que eu quisesse contemplar, fatorando febreze e aquela possível expressão satisfeita. E parecia que Ashley estava intensificando sua vingança. Se minhas suspeitas estivessem corretas, isso superou as calças que sumiam, mergulhando nosso casamento em danos irreparáveis. Eu questionei brevemente se eu realmente queria descobrir a verdade, percebendo que, nesse caso, ignorância não era felicidade. Incapaz de viver com minhas suspeitas e temendo não poder viver com minha esposa se elas fossem confirmadas, eu rapidamente conduzi algumas pesquisas e fiz uma compra na Amazon. Gastando $206, frete expresso incluso, encomendei algumas câmeras espiãs. Rezei fervorosamente para que minhas suspeitas fossem infundadas. Aquela noite trouxe beijos de menta, comida marroquina para a viagem, febreze e lençóis cor-de-rosa. Ela parecia contente. Verifiquei o cesto de roupa suja. Estava vazio. Droga. Na segunda-feira, em meio à correria da edição, a carga de trabalho começou a diminuir. O fim estava próximo. Às 11 da manhã, recebi uma notificação da sala de correspondência sobre meu pacote entregue. Ao meio-dia, o trabalho havia diminuído o suficiente para que minha saída para um compromisso mal fosse registrada pela minha equipe. Configurar as câmeras, habilmente disfarçadas de detector de fumaça e despertador, em nosso quarto foi simples. Ashley me mandou mensagem 5 vezes naquele dia. Às 17h15, recebi um alerta de que as câmeras tinham sido ativadas. Aparentemente, minha esposa tinha voltado para casa mais cedo. 1 hora depois, Ashley enviou sua última mensagem do dia. Eu queria descobrir a verdade, mas se o vídeo confirmasse minhas suspeitas, eu seria forçado a um processo que eu esperava evitar. Procrastinei no trabalho antes de decidir não assistir ao vídeo até o dia seguinte. Se meu casamento estivesse mesmo acabando, eu poderia adiar encarar a conclusão por mais uma noite. Mandei uma mensagem para Ash, informando que estaria em casa às 8h30. Eu me perguntei se ela ficaria chateada, mas me vi incapaz de demonstrar muita preocupação. Minhas emoções pareciam silenciadas e distantes, como se obscurecidas por uma névoa. Às 8h, cambaleei para casa. Naquela noite. Beijos de menta, pizza para a viagem, febreze e um sorriso satisfeito. Lençóis amarelos de novo,
O que fazia sentido, já que tínhamos apenas 4 conjuntos e isso também explicava a ida de ontem à lavanderia. Revirando-me na cama, percebi que, independentemente do resultado, nunca mais queria sentir o cheiro de febreese. Na manhã seguinte, Ashley se enrolou na cama, brilhando na luz da manhã. Eu a encarei por um longo tempo. Eu sabia que sentiria falta disso. Em meio à minha insônia e apreensão, eu ainda me sentia envolto em névoa. Eu aceitei, sabendo que além dela havia um oceano de dor. Eu me vesti e tomei banho silenciosamente. Soprei um último beijo de despedida para Ash. No trabalho, as coisas estavam quase todas resolvidas. Provavelmente levaria mais 2 ou 3 dias para resolver tudo, mas finalmente podíamos ver o fim à vista. Por volta das 11 horas, informei a equipe que estava indo para o espaço silencioso, uma sala de conferências mobiliada pela empresa com sofás, cadeiras e algumas mesas pequenas. Parecia uma versão corporativa de uma sala de estudos da faculdade, e era o único lugar onde eu podia assistir aos vídeos em particular do meu quarto. A única outra pessoa presente era Kim, uma colega minha. Ela estava confortavelmente sentada em uma poltrona perto das janelas, absorta em seu laptop. Optei pelo sofá do lado oposto da sala. Se os vídeos revelassem o que eu esperava, eu queria ficar de costas para a parede. Minha intenção era ouvir os vídeos em vez de assisti-los. Imaginei que ver Ashley com outro homem tornaria incrivelmente difícil perdoá-la, e não queria fechar prematuramente nenhuma possibilidade, incluindo a chance de reconciliação. Então, coloquei meus fones de ouvido, comecei a reproduzir o vídeo do detector de fumaça e mantive a tela fora de vista. Pelo que ouvi, tudo era exatamente tão terrível quanto eu temia. A câmera ligou quando se moveu e começou a gravar assim que eles entraram na sala. Ouvi o farfalhar de roupas e risadas, seguido por uma voz estranhamente familiar. Ele mostrou seu instrumento a Ash, e Ash expressou surpresa. Todo o processo posterior foi acompanhado por seus comentários satisfeitos. Em algum lugar no meio, reconheci a voz. Era Winslow Hubble. Tudo nadou na frente dos meus olhos, e eu fechei meus olhos e lágrimas correram pelo meu rosto. Eu me senti vazio e confuso. Não vou dizer que Ash trabalha em um escritório cheio de modelos da Chipendale, mas no ambiente saturado de testosterona de Pearson Bateman, não faltavam corpos musculosos, mandíbulas fortes e rostos bonitos. E ainda assim, em vez de escolher uma amostra de atratividade de escritório, Ash escolheu a seleção menos atraente e mais oleosa para dormir. Não fazia sentido. A julgar pelos sons da minha esposa e os guinchos ao fundo, ela e Ash tinham chegado ao evento principal. Eu não esperava que Ash me defendesse, e ela não o fez. Ash deu a ele exatamente o que ele queria, eles me humilharam e desprezaram. É incrivelmente difícil ouvir que você não é tão bom de cama, especialmente quando você é comparado a uma pessoa inútil como Winslow Hubble. Olhei para o relógio na parede, olhando fixamente para os números enquanto o ponteiro dos segundos corria pelo mostrador. Faz apenas 20 minutos desde que comecei o vídeo. Minha mente está fixada nessa figura, repetindo-a várias e várias vezes. 20 minutos para o fim do meu casamento. 20 minutos. Espere. 20 minutos? 20 minutos. Considerando o tempo que eles levaram para se preparar, quanto tempo eles têm? 5 minutos? 10? A voz de Ashley e Winslow ainda ecoava em meus ouvidos. Então ele perguntou, então, você vai fazer isso de novo? A voz brincalhona de Ashley respondeu, o que você acha? Eu acho que você é uma garota safada. Meu estômago se apertou em uma bola. Ashley fez um som. Senti que ela estava sorrindo sem nem ver seu rosto. Isso te excita? Pensar em como meu marido faz isso comigo depois de você? Ela provocou. Winslow riu. Seu marido ideal. Toda quinta-feira eu o vejo conversando com Marty, olhando para nós como se... É como se estivessem nos julgando. É como se eles pensassem que são tão inteligentes que são muito superiores um ao outro. Imagino o que ele diria se soubesse que estou aqui cuidando de você. Ela começou a rir. Não ouse. Não se preocupe, minha querida. Não vou arriscar.
ou seu casamento, para falar a verdade. Fechei o laptop e pausei o vídeo. A câmera focou nos dois. Winslow parecia corado e suado, sua boca ligeiramente aberta, seus olhos semicerrados. Ashley estava deitada ao lado dele, o lençol puxado até o pescoço, seus olhos brilhando com diversão presunçosa. Aquele olhar. Eu não conseguia entender. 20 minutos? Em todos os anos que estivemos juntos, pensei que tinha aprendido o suficiente sobre Ashley. Incluindo que ela prefere intimidade sem pressa. Mas o que eu vi na gravação não parecia com o que ela normalmente gostava. Claramente havia algo mais aqui. Eu tinha que assistir ao vídeo. Pelos sons que ouvi, parecia que meu casamento já tinha desmoronado, e eu não conseguia imaginar o quanto as coisas poderiam piorar. Talvez, pensei melancolicamente, eu possa descobrir algo novo para mim. Reproduzi o vídeo até o momento em que eles entraram no quarto. Um pouco menos de 19 minutos. Então cliquei em play. Ouvi histórias sobre os debates de Nixon e Kennedy. Aparentemente, aqueles que ouviram no rádio convenceram Nixon da vitória, enquanto os telespectadores tinham certeza de que Kennedy havia vencido. Assistindo Ash e Winslow, finalmente percebi esse fenômeno. Aqui está a minha opinião. Algumas pessoas dizem que não existe pizza ruim ou intimidade ruim. Mas depois desses 19 minutos, eu sugeriria que eles jantassem no Sparrow, dormissem com Winslow Hubble e então compartilhassem seus pensamentos comigo. Desde o começo, Ashley tomou a iniciativa em suas próprias mãos. Observando-a com Winslow, percebi que estava assistindo a uma aula magistral sobre intimidade. Cada olhar, cada sorriso e sorriso quase imperceptível visavam convencê-lo de que ele realmente era um mulherengo irresistível. Mas era tudo uma farsa. Como mencionei, a figura de Ashley frequentemente aparecia em meus sonhos, e por um bom motivo. Era um prazer olhar para ela. Ela parecia uma obra-prima. Pense na Vênus de Botticelli ou na Acta de Leighton, até mesmo reminiscente de Marilyn Monroe da Playboy. Winslow, por outro lado, dificilmente parecia humano. Sua carne pálida e solta lembrava queijo cottage, oleosa e com um leve tom cinza. Ver esses dois juntos era como assistir a um peixe-boi tentando cortejar uma estátua da Madonna. Não consegui me conter. Comecei a rir, apesar das lágrimas ainda escorrerem pelo meu rosto. Ash estava aqui, se vingando de mim por algum insulto imaginário ao se expor a algo tão desagradável que ela teve que se afastar mentalmente. E então havia Winslow, que se imaginava o senhor do universo, reivindicando a presa de um macho menos dominante e declarando em voz alta sua superioridade sobre o pobre sujeito que ele estava traindo. E então eu, o infeliz corno, fiquei de pé e observei enquanto minha esposa tirava o que era claramente um triturador de lixo, pedindo em voz alta para seu parceiro se apressar. Naquele momento eu entendi por que Ash escolheu Vinny. Não foi por desejo ou atração, muito pelo contrário. Ela o escolheu porque ele era confortável, disponível e improvável de se desenvolver em um relacionamento de longo prazo. Mais importante, Ashley sabia que a intimidade com ele não lhe daria prazer. Se ela tivesse escolhido um dos homens bonitos e musculosos de seu escritório para vingança, não teria sido uma retribuição divina, mas simples traição. Então, em vez de se envolver em intimidade por prazer, ela se envolveu por um senso de dever. Em vez de escolher o parceiro que desejava, ela escolheu aquele que a enojava. Ela se machucou para me machucar também. Eu entendi os argumentos de Ash, pelo menos até certo ponto eu os respeitava, mas não conseguia aceitá-los. Mas ao transformar a justiça de Ashley em uma piada, eu minimizei seus tons sombrios. A verdade é que minha esposa cometeu um ato extremamente prejudicial, totalmente ciente de que isso prejudicaria nosso casamento e finanças e também faria com que eu, o homem que ela disse que amava, me sentisse inseguro em minha própria casa. Agora ela me sujeitou a uma punição muito mais severa do que revistar meu armário. Todo o resto, se eu merecia ser traída, se eu descobriria sobre isso, não importava. O importante era que ela fez isso. E a julgar pela expressão satisfeita em seu rosto, ela não duvidou de sua decisão por um segundo. Que outras punições ela consideraria justificadas? Sério, o que poderia seguir a traição? E se tivéssemos filhos?
Eu poderia arriscar que eles se tornassem peões em sua vingança, vítimas de suas noções de justiça? Olhando para Ashley deitada ao lado de Winslow, percebi que não me sentia mais segura com ela. Não no nosso armário. Não no nosso relacionamento. Nem mesmo na cama que ela havia profanado. Embora eu tenha apreciado que ela tivesse trocado a roupa de cama, isso não negava o fato de que ela tinha deixado esse porco, esse símbolo repugnante de privilégio, entrar em nossa casa. Se ela começou na sexta-feira como eu suspeitava, então ela já me traiu 5 vezes em nossa cama, e ela planejava fazer isso de novo hoje. Percebi que não poderia voltar para casa naquela noite ou em qualquer noite próxima. Depois de testemunhar o que eu sabia que tinha que confrontá-la. Dadas suas crenças sobre minha suposta infidelidade e seu intenso desejo por justiça, eu não conseguia prever sua reação. Qual é a retaliação adequada? Pelo divórcio. E como isso muda quando outros 50% são adicionados? A única questão era quando informá-la. O anjo no meu ombro me pediu para mandar uma mensagem de texto para ela imediatamente. Ele pregou sobre a misericórdia não ser forçada, o perdão divino e me aconselhou avisá-la antes que ela encontrasse Winslow novamente. O diabo no ombro oposto murmurou que abster-se de punição não significava que eu não deveria deixá-la sofrer por si mesma. Às 5h20 meu telefone tocou. Às 6h30, enviei uma mensagem de texto para ela, incluindo evidências em vídeo. Informei a ela que ficaria com Erin, uma colega. 2 dias depois, iniciei o processo de divórcio. Como mencionei antes, o perdão de Ashley não demorou muito. Depois de assistir ao vídeo de 5 minutos, lutei para imaginar uma punição mais severa do que ser associada a Winslow Rubble. A obsessão de Ashley não só destruiu nossa amizade e casamento, mas também roubou dela qualquer chance de promoção na Pierce Batema. Apesar do fato de que ela já havia brincado sobre sentir falta do nosso apartamento e da promoção, eu sabia que ela lamentava profundamente o fim do nosso relacionamento. Acho que nós dois percebemos que éramos a verdadeira presa. Enquanto eu simpatizava com Ashley, meus sentimentos por Winslow Rubble eram de puro desprezo. Das minhas conversas com Marty e dos rumores que circulavam durante o happy hour, percebi que sua riqueza e privilégios o protegeram por muitos anos. Na verdade, sempre que Vinny tinha problemas, seus amigos da escola preparatória, irmãos da fraternidade e o talão de cheques do pai o ajudavam a resolver o problema. Eu considerei os cenários usuais de vingança e cheguei à conclusão de que nenhum deles é viável. Se eu tivesse me oposto abertamente a ele, seus pais teriam se certificado de que as consequências me arruinariam, e possivelmente Ash. Quanto a Winslow, ele provavelmente teria permanecido uma foca despreocupada, alheia ao caos que ele causou. Eu estava atormentada por um dilema: como punir um homem que tem tudo? À noite, deitada na cama, eu me lembrava das provocações de Winslow nos vídeos, seus insultos, declarações sobre me dominar, sua necessidade constante de provar sua superioridade. Então me ocorreu: eu poderia aprender algo com Winslow Rubble. Levaria tempo e pesquisa cuidadosa, mas por que não? Eu não passava mais noites em casa com minha esposa. Disquei o número dele 6 meses depois. Winslow concordou em me encontrar no Trio Olives, o local para suas reuniões de quinta à noite. Eu deliberadamente quebrei todas as regras. Escolhi um bar que Winslow frequentava, onde ele se sentiria completamente à vontade. Chegando 5 minutos atrasado, dei tempo para que ele se acomodasse e pedisse sua primeira bebida. Prevendo que ele estaria em um de seus ternos sob medida, cortesia do alfaiate de seus pais, optei por jeans confortáveis, um blazer azul e uma camisa branca simples. Deliberadamente deixei meu cabelo levemente desgrenhado e pulei a barba para manter uma barba por fazer. Eu tinha como objetivo cultivar a percepção de Winslow sobre mim como inferior e reforçava essa impressão a cada momento. Quando cheguei à mesa, Winslow estava exatamente como eu havia imaginado, uma gravata poderosa com um grande nó Windsor, um terno listrado, uma camisa Brooks Brothers e abotoaduras. Seus olhos encapuzados examinaram meu traje casual, absorvendo cada detalhe. Ele se viu como a figura dominante em um prestigioso estabelecimento masculino, enfrentando um homem que ele havia superado. Ele se sentiu invencível, exatamente como eu pretendia.
Ele permaneceu sentado sem se levantar para me cumprimentar. Winslow, eu disse, largando minha mochila e me sentando. Chuck, ele sorriu. Há quanto tempo? Já faz um tempo, sim, só um momento. Fiz um gesto para a garçonete e fiz meu pedido enquanto Winslow me olhava com desaprovação. Evidentemente, não se ignora os superiores quando se pede um gin tônica. Depois que ela saiu, eu me virei para ele. Vinnie, obrigada por me receber. Ele corou com o apelido. Não tenho muito tempo, ele retrucou. Então por que estou aqui exatamente? Honestamente, eu precisava de um encerramento. Ele zombou e brincou com sua taça de martini. Eu teria pensado que o divórcio resolveu isso. Sim, o divórcio trouxe um encerramento entre Ash e eu. Eu acenei para ele. Mas você e eu ainda temos negócios inacabados. Winslow riu. Não consigo imaginar o que pode ser. Sua esposa escolheu outro homem. Um homem melhor. E você não conseguiu resistir. Por que eu deveria? Ashley é deslumbrante, seus olhos brilham e muito talentoso na cama. Além disso, ela deixou claro que você não estava atendendo às necessidades dela. Vamos voltar a isso. Depois que descobri sobre vocês dois, a vingança passou pela minha cabeça. Com Ashley, foi direto. Nós nos divorciamos e não a vejo desde então. Tínhamos um bom casamento que ela destruiu. Esse é o fardo dela para carregar. Tomei um gole da minha bebida. Mas você era um quebra-cabeça mais difícil de decifrar. O que quer dizer? Aqui está a situação, Vinnie. Você está protegido. Digamos que eu usei o método óbvio e te dei uma surra. Seus olhos se arregalaram e ele lentamente tirou as mãos da mesa. Tenho certeza de que eu conseguiria fazer isso e talvez até fosse legal. Mas eu mal teria tempo de limpar antes que seus pais me colocassem na cadeia. Olhei para as mãos dele no colo. Além disso, você provavelmente é uma dessas pessoas cuja mãe e pai garantem que você tenha um botão de pânico. Se eu tivesse tentado fazer alguma coisa, teria tido sorte de acertar alguns socos antes que os guardas contratados me jogassem no chão. Winston corou e intencionalmente colocou as mãos de volta na mesa, tomando um longo gole do copo. Então você não vai me atacar? Não. E o mesmo vale para seu assassinato. Tenho certeza de que poderia encontrar alguém para fazer isso por mim. Talvez eu pudesse até economizar para um profissional que pudesse fazer você desaparecer. Eu reprimi um sorriso quando vi a expressão em seu rosto. Era importante manter um olhar sério. Mas então eu teria enfrentado o mesmo problema. Seus pais teriam contratado investigadores com certeza e eu teria que me preocupar com quaisquer vestígios deixados pelo meu mercenário. Mais cedo ou mais tarde ele teria sido pego. Ele teria se virado contra mim. E então eu teria acabado na prisão novamente, dessa vez por uma acusação de assassinato e com muito menos dinheiro para minha defesa. Por que não deixar para lá? Tenho certeza de que eu poderia. Eu o interrompi. Eu estava pensando em vingança. Enviar um vídeo seu para seus amigos, pais, colegas. A pele de Winslow empalideceu. Mas qual é o sentido? Seus pais já sabem quem você é. Eles estão limpando sua sujeira há anos. E se eles descobrissem que eu estava manchando sua reputação, eu zombei, provavelmente ficaria sem emprego. E meu próximo show? Provavelmente perguntando, você gostaria de batatas fritas com isso? Winslow se inclinou. Então você vai deixar para lá? Não exatamente. Tirei uma pasta da mochila e coloquei na mesa. Percebo que é uma coisa que posso fazer. Mas antes de discutirmos isso, você já pensou em quanto seus pais protegeram você? Acho que não, duvido que tenha. Virei algumas fotos da pasta. Quando estava planejando minha vingança, fiz uma pesquisa extensa. É espantoso o que você descobre com o tempo e a raiva fervente. Lembra de Mary Gray e Danielle Brennan? Choque passou pelo rosto de Winslow, embora ele tentasse permanecer composto. Não me lembro. Talvez eu as tenha conhecido na faculdade. Eu ri. Não se subestime, Vinnie.
Você fez mais do que apenas conhecê-los. Na verdade, você é a razão pela qual ambos abandonaram a escola e voltaram para casa. Virando a primeira foto, vi uma mulher pálida, de cabelos pretos, segurando uma criança pequena. Isso pode refrescar sua memória. Mary teve um bebê cerca de 6 meses depois de sair da escola. Ele parecia muito com você, pelo menos até perder a gordura de bebê. Mas ela conseguiu terminar seu curso em uma faculdade local. De acordo com as postagens dela no Facebook, os dois estão bem. Ele zombou, mas notei suor começando a escorrer em sua testa. Não há como provar que o bebê é meu, ele gaguejou. Não se preocupe, Mary não vai testemunhar contra você. O jovem William, no entanto, não assinou nenhum acordo de não divulgação e seu DNA praticamente sela o acordo sobre paternidade. Eu levantei uma sobrancelha para ele. Eu não contaria com uma carreira política. A pele de Winslow ficou vermelha, seu comportamento ficou úmido. Então essa é sua ideia de vingança, ele zombou. Especulação e insinuação? Acomode-se, Vinny, estamos apenas começando. Virei a próxima fotografia. Ela retratava uma cena menos alegre, uma mulher com cabelos loiros escorridos, bochechas afundadas e olhos assombrados. Danielle foi mais difícil de rastrear, só conseguiu falar com os pais. Aparentemente, depois que ela saiu da escola, ela entrou em depressão. Ele tentou fazer algo terrível consigo mesmo várias vezes. Ele empalideceu. Você não pode pensar seriamente que eu tive algo a ver com isso. Você e alguns dos seus irmãos de fraternidade. Verdade, não há nenhuma evidência concreta. Os exames de sangue e o kit de estupro do hospital misteriosamente desapareceram, e ela assinou um nada. Mas nós dois sabemos do seu envolvimento. Ele se afastou da mesa, como se temesse que as fotografias pudessem queimá-lo. Você não pode provar porcaria nenhuma. Não no tribunal, não. Eu o encarei até ele desviar o olhar. Mas nós dois sabemos a verdade, Vinny. Você sabia que ela não namora desde você? A mãe dela diz que ela tem medo de sair de casa. Ainda acorda, gritando. Winslow pulou, surpreendendo a todos com sua velocidade. Não preciso ouvir isso, ele sussurrou bruscamente. Estou saindo daqui. Espere um pouco, eu retruquei. Peguei um pendrive do bolso e bati na mesa. Sente-se, Vinny, insisti. Termine sua bebida, peça outra. Temos mais a discutir, e você tem muito a perder. Vá em frente, mostre para o meu chefe, ele zombou, sua risada irritantemente aguda. Você, inferno, mostre para o Marte. Ela não vai me deixar. Talvez ela vá. Talvez ela não se importe em falar com Danielle. Não que ela use esse nome mais. Eu o encarei intensamente. Seus pais realmente colocaram um medo de Deus nela. Vinny afundou de volta na cadeira. Você tem 10 minutos, ele murmurou, afrouxando a gravata e desabotoando o botão de cima da camisa. Seu colarinho estava úmido de suor. Pare com os jogos, Vinny. Eu tenho todo o tempo que preciso, porque você tem algo em jogo, assim como eu tinha. Nossos olhos se encontraram brevemente antes que ele desviasse o olhar, evitando meu olhar. Aguente firme, companheiro. Estamos apenas começando. Observando-o à beira das lágrimas, pensei em Ash por um momento. Fiquei pensando se era assim que ela se sentia quando planejava sua vingança. Posso ver como alguém pode ficar viciado nisso. Respirei fundo e segui para a próxima parte. É interessante você ter falado sobre seu emprego, Vinny. Você está certa, eles não te dispensariam por Mary e Danielle. Na verdade, nem mesmo Ashley custaria seu emprego, embora certamente complicaria as coisas para ela. Ao contrário de você, ela confia na posição dela. E ao contrário de você, ela não é invulnerável. Se a notícia do seu pequeno encontro vazasse, ela estaria arruinada. Você, por outro lado, provavelmente sairia ileso. Eu ri. A não ser que roube um banco, você provavelmente ficará no Pierce Batema até que te tirem dali. O que você está insinuando? Ele cruzou os braços,
tentando parecer severo, mas para mim parecia mais uma postura defensiva. Winslow era todo vulnerabilidade. Você realmente não sabe? Eu girei meu gin e tônica. E a conta Goldfarb gargou? E ela? Você custou à empresa $500 mil devido a um erro que até um estagiário poderia ter percebido. Já se perguntou por que você não foi demitido? A fachada rachou. Não foi minha culpa. Era a secretária. Dei de ombros. Sim, um bode expiatório levou a culpa por você. Ela recebeu uma compensação e uma recomendação brilhante. Ela agora está na babita de Gollum, aparentemente contente. Tudo bem, Chuck, ele retrucou. Se você está tão informado, me diga por que não fui demitido. Você realmente não sabe? Eu examinei sua expressão. Não é óbvio, Vinny? Quem sempre te protege? Quem sempre te socorre? O reconhecimento surgiu nele. Aí está. Você entendeu. Eu observei outro fragmento de Winslow Hubble se desintegrar. Não, eles não podiam. Você ficaria surpreso em saber que seus pais transferiram $30 milhões para a conta deles na Pierce, batemos uma semana após o incidente Goldfarb gargou? Sua expressão se tornou horrorizada. E isso além dos $150 milhões que já estavam lá, ele gaguejou. Não, eles nunca, eles estão financiando seu salário, Vinny. Por meio de taxas de corretagem, transações, comissões, participação nos lucros e vários outros pagamentos, suspeito que seus pais estejam até adoçando o acordo para mantê-la a bordo. Eu cuido de algumas das principais contas da empresa, que... Ele realmente não entendeu. Vinny, sério? Você empurra papéis nessas contas e aposto que alguém está observando para garantir que você não estrague tudo muito feio. Você é essencialmente Pierce, o estagiário mais bem pago de Batema. A maioria das secretárias deles tem papéis de risco mais alto do que você. Eu, o vice-presidente, ele exclamou, levantando a voz. Sua esposa se reporta a mim. Falei suavemente, como se estivesse falando com uma criança ou um animal ferido. Você continuará como vice-presidente enquanto seus pais mantiverem o dinheiro deles na Pierce, Batema. Caramba, se eles investirem dinheiro suficiente, você pode até se tornar um vice-presidente sênior ou um diretor executivo, mas nunca vai subir acima do nível de um burocrata glorificado. Tomei um gole do meu copo. Quanto a Ash, estou disposto a apostar que o relato dela você não envolve nada mais do que enviar alguns e-mails para alguém com poder real. Ele sorriu nervosamente. Eu tinha poder suficiente para colocar sua esposa na cama, Cook. Ah, é isso, eu esperava tamanha insolência. Sorri para ele, pareceu perturbá-lo. E agora chegamos à questão principal. Pronto, Winslow? Sim. Você dormiu com minha esposa, na minha própria cama. Foram 4 vezes? 5? 6? Então eu ataquei. Quantas vezes desde então? O rosto de Winslow caiu enquanto eu continuava. Já faz 1 ano e meio, Vinny. Quantas vezes minha ex, que ficou tão encantada com seu charme, te convidou para ir para a cama dela? Vamos simplificar. Quantas vezes ela te beijou? Ela dançou com você? Ela te mandou mensagens gentis? Depois do divórcio, ela disse que não queria complicar as coisas. Você não pode ser tão burra, Vinny. Estamos divorciados há 1 ano. Estamos vivendo separados há 1 ano e meio. Eu sorri para ele. E, a propósito, a água era cristalina. Tenho um vídeo de vocês dois no meu quarto. É como o Sr. Plum na estufa com um castiçal. E depois que eu me mudei, vocês puderam se envolver em intimidade. Toda noite 2 vezes aos sábados. A única razão pela qual vocês não estão juntos agora é porque ela realmente não quer sua pele oleosa tocando a dela. Vai pro inferno, seu idiota, ele gritou. Ela gostou do que eu fiz com ela. Eu era muito melhor que você. Eu me recostei na cadeira. Sabe, quando eu estava observando vocês dois juntos, notei algo interessante, Vinny.
Achei que você falava muito sobre mim. Ele piscou. O que você? O quê? Assista ao vídeo. É incrível como suas conversas giravam em torno de mim e de me humilhar. O que você? Ele estava respirando pesadamente. Eu estou fazendo isso? Melhor do que o marido corno dela. Ele tentou dar um sorriso triunfante. Não deu certo para ele. Eu ri. Aqui está. Um cara maravilhoso. Você repetiu isso muitas vezes no vídeo. Veja bem, a questão é que, quando a maioria dos homens se encontra ao lado de uma mulher bonita, eles não conseguem parar de falar sobre ela. Que rosto lindo ela tem. Você sabe o que está acontecendo. Mas quase assim que você está na sala com Ashley, você começa a falar sobre mim. O quê? Eu estava ganhando. Eu o quê? Balancei a cabeça. Deus! Não é de se espantar que te contrataram como estagiário. Deixe-me ser claro. Você é linda. Uma mulher. E é isso. Você poderia. Para falar. Ah, isso é meu. Uma ferramenta. Não. Pare com isso. Eu não. Seu rosto ficou vermelho. O jeito que eu a toco. Como você está tirando o que já foi meu agora? Cale a boca. Pare com isso. Pare com isso agora, ele gritou. Isso não parece estranho para você, Vinny? Certamente parece muito estranho para mim. Ele cobriu os ouvidos. Pare de me chamar de Vinny, seu idiota inútil. Ele parecia completamente exausto, como se tivesse acabado de completar uma maratona. Ele ofegava por ar, cada inspiração tingida com um chiado que sugeria lágrimas. Encolhido firmemente, olhos fechados, mãos cobrindo os ouvidos, ele parecia perturbado. Olhei para a garçonete que estava conversando com um homem de terno, provavelmente o gerente. Fiz sinal para a conta. Eu não. Não. Ele gemeu. Não estou fazendo nenhum julgamento, Vinny. Só descrevendo o que testemunhei. O que você verá quando assistir ao vídeo? Estudei sua aparência destruída. Não é um problema maior, Vinny. É como uma preferência por loiras ou mulheres curvilíneas. Aceite e siga em frente. Mas eu não sou, ele choramingou. Nenhuma condenação aqui, Vinny, pelo menos não por isso. Terminei minha bebida e coloquei o copo na mesa. Mas quanto ao resto, crescer sem um pai, vidas em ruínas, casamento destruído, um emprego falso financiado pelos seus pais. Sim, estou julgando você severamente por isso. O rosto dele parecia inchado, vermelho e suado. A gravata dele estava uma bagunça de nós. Os olhos dele imploravam desesperadamente. E o vídeo? Você. Você não vai dá-lo ao Marte, vai? Não consegui deixar de rir. Vinny, o Marte tem o vídeo há 1 ano. Dei uma cópia a ela logo depois que o divórcio foi finalizado. Esta é para você. Empurrei o pendrive para ele na mesa. O quê? Mas ela não disse nada, nenhuma palavra. Vinny, eu não ousaria especular por que Marte ficou com você ou por que ela veio até você em primeiro lugar. Não sei qual acordo ela fez para deixar Pittsburgh, e não sou eu que vou julgar. Tirei outro pendrive do bolso. Quanto ao motivo de ela ter ficado por perto, talvez tenha sido lealdade, amor, ou talvez seja porque seu acordo pré-nupcial promete a ela $500.000 se ela ficar casada com você por 5 anos. Seu aniversário de 5 anos foi, o quê, 2 semanas atrás? 3, ele murmurou. Sim, não sou muito bom com datas. Parabéns e votos de muitos anos felizes. Mas antes de ir, isto é para você. Deslizei o segundo drive pela mesa. É um vídeo que eu montei. Vamos chamá-lo de Chuck Senhora X. O rosto dela não está visível, e nós borramos todas as características distintivas, mas acho que você reconhecerá a voz dela. Parei, peguei minha mochila. Mas, de novo, talvez não. Ela geme e grita muito. O engraçado é que o vídeo tem 2 horas de duração e tenho certeza de que não mencionei você nenhuma